Muito feliz de estar aqui com meu irmão Ricardinho. Minha mãe acho que fez esse filho aí, ele ficou perambulando aí. E Jomã, vamos pra palavra que foi pra isso que a gente veio aqui. Jomã, seja bem-vindo, viu, filho? Guarda essa frase só daquela música. Jesus, eu quero exalar seu cheiro. Você consegue pedir isso daí, não? Não, eu já exalo. Cuidado, hein? Não, Jesus, eu quero exalar mais seu cheiro. Eu esqueci de tirar a notificação, agora minha esposa não para de trabalhar, velho. Bruninha, se você entrar aí, um beijinho, viu? Paulo fala assim, ó, o apóstolo Paulo, eu já vou te colocar no contexto de quem foi Paulo. Muitos daqui não sabem, talvez tenha gente nova, e mesmo aqueles que saibam, e a gente sabe um pouquinho da história de Paulo, mas a gente tem que sempre lembrar, falar a respeito. Mas veja, e para que eu não ficasse orgulhoso, nessa versão que eu tô lendo, fala do orgulhoso, outras versões usa outra palavra, mas é sobre o orgulho que Paulo começa falando aqui. Para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, do Lúcifer, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: Ô Paulinho, ô Paulo, ô Paulão, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, ou por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Paulo não é sadomasoquista não, tá? Não tem nada a ver de sadomasoquismo aqui, gosta de sofrer. Não. Ele não tem prazer nisso. Você precisa entender esse negócio aqui, nós vamos destrinchar, a fé se aprende, nós vamos destrinchar isso daqui. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai falar no seu coração, você vai receber uma porção do céu, dentro do que Deus acha que você merece, que Deus entende de que nós merecemos receber hoje. Então assim, primeira coisa, tá? Paulo, te colocando no contexto, Paulo era um homem assassino, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem conceituado, era um homem que tinha status em Israel. E Paulo, ele era um cara assassino, ele mandava prender, não porque ele era uma má pessoa, porque a história mostra que ele não era uma má pessoa, mas ele estava cego. Lembra, a gente falou sobre o hamartia, né, que é o pecado. O que significa pecado? Não é palavra religiosa. Pecado significa hamartia, que significa errar o alvo. Então, que alvo que é esse? Qualquer alvo que seja diferente do caminho do Senhor. Qualquer alvo que seja diferente daquilo que Deus propõe desde o início dos tempos. Então, Deus quando criou o ser humano, caramba, velho. Deus, é que tá uns pop-up aqui, não dá pra eu tirar mais, se eu sair da live vai cair. Deus quando criou, vamos junto, a vitória vai ser grande, tá? Deus quando criou o ser humano, Ele criou para um alvo, para um objetivo. E aí nós fomos para outro alvo. Um alvo que causa cegueira, que causa surdez da nossa parte, um alvo que faz a gente lutar a vida na força do nosso próprio braço. E eu queria muito que você entendesse de que Paulo era um cara assim improvável, e Deus escolheu ele para fazer uma obra gigante na terra. Então, o primeiro ensinamento do dia de hoje, se você tá vivendo uma situação de improbabilidade, se você se acha uma pessoa não capaz de algo, não, você está na presença daquele que te capacita. Você está na presença daquele que fala: ei, filho e filha, eu faço por você, eu sou com você, nós vamos fazer junto. Moisés perguntou: quem é você? E ele falou: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não é uma filosofia. Eu cruzar aqui com o Ricardinho assim de braço de perna. Ricardinho, Deus falou: eu sou o que sou. Não, moço, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja.
Agora você precisa entender uma coisa. A gente vai passar vários momentos da nossa vida que a gente não vai entender as coisas. No início, Paulo não entendia. Paulo foi transformado por Deus. E Paulo não andou com Jesus. Você precisa entender isso. Nós estamos aqui num ambiente tranquilo. Vocês estão dentro da minha casa. Paulo era como se fosse nós, aqui. Paulo não andou com Cristo Jesus. Paulo não andou com Jesus. Você andou com Jesus fisicamente? Não. Mas Deus, o Pai, o Cristo foi revelado para Paulo. E o impossível, a improbabilidade aconteceu na vida de Paulo. Então o que impede de você acreditar de que ele pode fazer na sua vida? Talvez, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, talvez o que impede você de acreditar nisso são as suas fraquezas. Grita tão grande aí dentro de você as suas fraquezas. Todos nós somos fracos, irmão. Mas só que se a gente coloca um foco nisso, isso vai crescer tanto que faz com que você não pense com a sua consciência de que você não merece. Não importa o seu currículo, irmão. Tá aqui um homem na sua frente que foi tirado do buraco do inferno, irmão. Tá aqui outro lado um homem que foi tirado do inferno também. Vocês não conhecem o testemunho do Ricardo, vocês vão conhecer um dia. Então Deus, ele ama fazer isso. Ele ama. Agora, se você ainda continuar colocando o hiperfoco, o foco que vai se tornar um hiperfoco nas fraquezas, você não vai conseguir enxergar isso. E você foi chamado aqui para você abrir os seus olhos. Deus vai fazer isso com você. O Espírito Santo é o único que consegue revelar quem Cristo é. É o único que consegue ensinar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia, ou a Bíblia, não é sobre você ler ela inteira. Eu estava falando ontem com uma menina do Pará. Esqueci o nome da cidade dela. A Bíblia não é... Às vezes a pessoa fica desesperada porque quer conhecer. Tudo bem, você pode ler a Bíblia inteira, você pode fazer o que você quiser. Mas veja, em um verso da Bíblia, Deus pode abrir os seus olhos e mudar a sua história. Em um verso. Em um capítulo. Em um trechinho assim, ó. E o primeiro trechinho que Deus pode mudar a sua história agora é o seguinte, eu creio que ele vai fazer isso. Paulo, por ter essa fraqueza, ele pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho. Ninguém sabe qual era o espinho, é um mistério. Inclusive, o pai da mentira, no mundo espiritual, existe o pai da mentira, que é o que governa o alvo, que é diferente de Deus, do caminho de Deus. São 2 alvos que nós temos. Ou é o caminho do sim ou o caminho do não. É o caminho do mal ou o caminho do bem. O pai da mentira é o dono do caminho do mal. O mundo já está assim e isso não vai mudar. Deus quer resgatar as almas. Deus quer resgatar a sua alma. Todo ser vivente tem alma. Os passarinhos, você lê lá Gênesis 1, todo ser vivente, Deus colocou uma alma lá. E a nossa alma em 2021, a alma está perdida, por isso tanta confusão. Só que eu acredito nessa geração. Eu acredito que Deus vai fazer o arregaço de amor dele em 2021. Ele só começou em 2020. E você faz parte disso. Só que Paulo tinha esse espinho, que ninguém sabe o que é, mas de acordo com os estudiosos, o que tende a ser é a culpa que Paulo carregava. Por ter mandado matar um monte de gente, prender, torturar um monte de cristão, um monte de gente colado na videira. Paulo era como se fosse assim, ele entrou aqui, não é o Paulo Henrique, o apóstolo Paulo, que era um destrambelhado. Ele entrasse aqui, pegasse a Érica, que é mulher, pegasse o Ricardinho, pegasse o Paulo Henrique, e manda prender, e manda torturar, ou manda matar, e faz o que... Cresce esses caras aí. Esse era Paulo. E por ele ser transformado, se coloca no lugar de Paulo. Ele lembra do passado, só que Deus apaga o passado também, tá? Da sua memória. E eu valido isso, eu venho validando isso daí. Muitas coisas que eu fiz, que já foi, que a ponte foi queimada, eu nem fico pensando mais, eu nem lembro mais. Ele faz isso, mas tem coisas que ele vai manter. E talvez seja essa coisa que ele mantinha em Paulo, talvez a própria culpa que ele mantinha Paulo perto dele. Para que Paulo não se tornasse orgulhoso, que como a gente leu aqui. Paulo tinha muitas revelações, Deus estava se revelando para Paulo muito, tanto é que ele escreveu 70% do livro do Novo Testamento. Mas para que ele não ficasse orgulhoso, porque nós temos um coraçãozinho falho, nós somos fracos, às vezes alguns espinhos, algumas dificuldades vai ficar por um tempo. E às vezes a gente não entende isso, e às vezes a gente não quer entender, e às vezes a gente quer controlar as coisas. Eu era assim, com os vícios que eu tinha, umas paradas de homem aí, de que o homem vive.
Mas também no dia que eu entendi que não é ficar lutando contra, é colar na videira, a videira resolveu isso daqui. Tem outras fraquezas, óbvio. Todo mundo é fraco aqui nessa sala. Quem é forte é o que está falando conosco aqui. Agora eu queria que você entendesse o segundo ensinamento é que Paulo pediu 3 vezes para Deus. Significa que Paulo questionou a Deus 3 vezes. Paulo pediu 3 vezes para Deus: tire isso de mim. Paulo não entendia, porque depois de nascer de novo, Paulo nasceu de novo, até o nome dele mudou, irmão. Imagina você, tipo assim, ainda sendo torturado por alguma fraqueza, tipo, cara, eu não queria estar fazendo aquilo, mas eu ainda faço, ou esses pensamentos não saem de mim, ou essa culpa ainda eu carrego. Senhor, mas você mudou até meu nome, por quê? Por que eu estou passando por isso? Paulo questionou 3 vezes. Agora eu quero que você entenda uma coisa, não tem problema você questionar a Deus. O problema é você passar a vida questionando a Deus. O problema é você passar o ano inteiro questionando a Deus. E isso é terapêutico. Se eu passo o tempo todo, tem gente que até agora tá questionando o porquê que nós estamos passando por uma pandemia. E a pergunta não é porquê, a pergunta é pra quê? Pra quê? Pra quê, Senhor? Eis-me aqui. Tá doendo. Você pode falar pra Deus, tá doendo. Todo mundo tem uma fraqueza, estou carregando uma fraqueza. Você não tem só uma, você tem várias. A Adinato falou aí. Todos nós temos várias fraquezas. Só existe um que é forte. O problema é que às vezes nós seres humanos, tá? Eu me coloco na linha de frente aqui, a gente quer ser forte o tempo todo. E isso é o quê? É o pai da mentira trabalhando em cima de mim para que a gente possa ser Deus. Porque tudo que o ser humano mais quer quando a gente está num alvo diferente daquele do Criador é ser Deus. Eu julgo, eu escolho, eu conquisto, eu faço, eu realizo, eu ordeno, eu controlo. Esse é o eu do ser humano. Não é? É ou não é? A gente não tem essa tendência a ser assim? Só que você foi chamado para Deus trabalhar em cima disso daí. Então, todos nós somos fracos. E quando a gente está passando por uma fraqueza, quando a gente está passando por uma dor, eu também estou passando por uma fraqueza. Na verdade, quando você escuta fraqueza aqui, na sua Bíblia tem outro nome além de fraqueza ou é fraqueza também? Fraqueza também. Quando eu escuto fraqueza, e Paulo fala aqui, ó, privações, perseguições, angústias, problema. Vamos vida real 2021, separação, marido saiu de casa, marido me traiu, ou usuário de droga, qualquer problema, entenda, é qualquer problema, qualquer um. A gente não pode nunca comparar problema. É problema, qualquer problema. Paulo pediu 3 vezes e nunca mais pediu. Então a pergunta não é por que vocês estão passando por alguma dificuldade hoje. Se você não está passando, vai passar daqui a pouco, tá? Porque a gente estudou ontem. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar e há tempo para rir. E tudo passa. Mas apenas uma coisa não passará, que é a sua palavra. Cara, você tem que imaginar isso. O homem vem há 2000 anos atrás, um ser humano vem há 2000 anos atrás, que é muito mais que um ser humano. Quando você estuda sobre ele, quando você pede a revelação, você vai saber quem Jesus é verdadeiramente. E aqui, nós estamos no Brasil, irmão. Nós estamos aqui, ó, Barueri. Aqui do lado é Osasco, aqui do lado é Carapicuíba, aqui do lado é não sei o quê. E nós estamos estudando esse homem aqui, cara. Tudo passa. Mas isso que nós estamos fazendo aqui nunca vai passar. Então, anota daí. Você pode questionar a Deus, mas não fique nesse questionamento. Você pode perguntar as coisas para Deus, mas a pergunta ela tem que ser intencional, a pergunta tem que ser inteligente. A pergunta inteligente é: para quê, Senhor? Em uma das áreas da minha vida, eu e Bruna, nós estamos sendo exprimidos. Senhor, primeiro, eu sei que você está no controle de todas as coisas. Senhor, eu já entendi que não é sobre ficar questionando por quê. É para quê. Enquanto eu não sei para quê, eu fico e eu permaneço. E eu não vou mais colocar o foco nisso. É terapêutico. Se você coloca o foco nisso, não vai nem... Por exemplo, você está numa empresa, a Cielo era aqui na minha frente. Se a gente só entrar na reunião e só ficar falando do problema, bloqueia a solução. O time na sala não vai conseguir pensar na solução. É verdade ou mentira? Com a fé é a mesma coisa. Se você só, nas suas orações, você só pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, você está bloqueando Deus falar no seu coração. E Paulo questionou por quê, só que 3 vezes. Início, meio e fim.
Vocês estão entendendo isso, gente? Eu estou conseguindo ser claro aqui? E aí, quando ele faz isso, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus fala: ei, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória. Você tem que encarar essa situação que você está vivendo, check, já mandaram lá, amém. Você tem que encarar essa situação que você está vivendo como uma oportunidade de fato de você receber a graça de Deus. Porque, gente, o mundo vai ter luta o tempo todo. Vai ter tempo de paz, vai ter tempo de alegria, mas vai ter tempo de turbulência. O segredo é a gente permanecer na videira até a volta da videira. Noé permaneceu. E sabe, gente, uma das coisas que eu tava pensando hoje, né, conversando com o Espírito Santo, vim aqui pra varanda, um calor da bexiga que tá aqui em São Paulo, e creio que no Brasil inteiro quase. Eu comecei a lembrar das histórias dos homens de fé. E eu tô lendo um livro, ele é um livro de partes, é de pequenas biografias sobre os heróis da fé, grandes homens, Martim Lutero, vários homens, John Piper, enfim, os caras aí. Quando a gente estuda a história dos homens de fé na Bíblia, e os homens do livro Heróis da Fé, eu aconselho alguém comprar aí que tiver interesse, nenhum dos homens perdia tempo em perguntar para Deus por quê. Sabe para que Deus chamou a gente, velho? Pensa assim, ó, o ser humano criou, Deus criou o ser humano, pá. Aí o ser humano por escolha decidiu sair e ir para um outro alvo, hamartia, ir para um outro alvo. Sabe o que Deus quer da gente? Duas coisas: conhecer Ele e confiar nele. E eu só consigo conhecer Ele e confiar Ele se eu quiser voltar para o alvo criacional. Como a própria novela Gênesis diz, se você quer entender o porquê de todo esse sofrimento, de todas as coisas, se você quer entender por que você está passando por isso, você precisa voltar para o início. Só que quando você volta para o início, você não vai precisar ficar perguntando por quê. A única coisa que você foi chamado aqui neste devocional, creia nisso, eu, Ricardinho e todos vocês que estão aqui, é conhecer quem Deus é. E quando eu conheço quem Ele é, eu confio nele. Agora, isso não é da noite pro dia. Até porque Deus quer andar com a gente. Ele andava com Adão no jardim dentro do Éden. Deus quer andar com a gente. Deus fala no andar. Por exemplo, Moisés. Rapaz, se coloca no lugar de Moisés. Uma das histórias que eu mais gosto do Antigo Testamento. Foi a primeira que eu estudei, né? A primeira que Deus falou muito comigo. Cara, Deus mandou 10 pragas. Deus podia mandar uma praga só para tirar os caras da escravidão. Mas Deus mandou 10. E para cada uma teve um tempo. Imagina se Moisés, ei, é para você sair daqui diferente. É para você sair daqui não chorando mais. Deus quer lavar essas suas lágrimas, limpar essas suas lágrimas. Você pode chorar, mas por alegria. Deixa eu te dizer, é assim que Deus faz. Moisés teve que liderar 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. E ele e Arão, que era o irmão dele, como eu e Ricardinho aqui, tinha que comunicar pro povo: ó, Deus vai mandar mais uma praga. Ó, Deus vai mandar a primeira. Ah, sério? E depois nós vaza? É, não sei, vamos ver. Mandou a segunda. Aí, uma confusão lá no Egito. Mandou a terceira. Teve umas que mandou piolho. Sabia disso? Sapo. Transformar o rio Nilo em sangue, água em sangue. Eram 10 pragas só no momento de estudo, porque para cada praga derrubava um deus com letra minúscula do que o povo do Egito acreditava, tá bom? Mas imagina você no lugar de Moisés e de todo o povo que estava há 430 anos escravo. E aí na hora que Deus escolhe um libertador para tirar eles da escravidão, Deus demora um tempo para fazer isso. Quando vier, eu queria que vocês entendessem que quando vier na sua cabeça de que, pô, Deus podia fazer mais rápido, poxa, por que isso? Vier aquela revolta, talvez seja o pai da mentira minando você, para que você seja bloqueado no agir de Deus aqui, ó. Então deixa eu te dizer, você foi chamado para conhecer quem Deus é e confiar nele. E eu não consigo confiar em ninguém se eu não saber quem ele é. Eu não consigo confiar no Ricardo se eu não conhecer ele.
E quanto mais eu conheço Ele, mais eu confio nele e vice-versa. É assim uma relação. Eu falei esses dias com uma pessoa que estava há muitos anos colado na videira, mas não reconheceu, né? Graças a Deus, fiquei muito feliz por isso. Reconheceu que precisava de intimidade, de que fé é intimidade, relacionamento, e um relacionamento é de conhecer. E aí Martinho Lutero, Deus me levou pra... Não sei como que eu ouvi essa frase dele, não sei se foi no Instagram, se foi no livro, já nem lembro mais, foi de madrugada hoje, fazendo o devocional, ele dando palavra. Só existem 3 formas para conhecer quem Deus é. Só existem 3 formas, anota aí. A Bíblia, a oração e a dor. 3 meios que não são separados. Não é à toa que ele falou 3. Eu creio que ele foi usado pelo Espírito Santo. Trindade. A Bíblia, sem sistema fechado, tá? Se for chamado aqui, é Jesus aqui dentro, ok? Sem negócio. Ó, a Bíblia, a oração e a sua dor. Eu não queria passar por essa dor. Filha, às vezes, como ele falou para Paulo, se não tiver essa dor aí, você não vai conhecer a minha graça. Se não tiver essa dor aí, você não vai depender de mim para viver em 2021. Essa dor pode durar um tempo. Esse questionamento seu pode durar um tempo. Mas não fica olhando para isso. Os egípcios ficaram, os hebreus, os israelitas ficaram 40 anos no deserto, porque eles escolheram apenas questionar. Eles escolheram apenas olhar para a dor, ao invés de conhecer quem Deus é, a cada maná diário. E quanto mais você conhece Deus, mais você confia nele, por razões óbvias, por matemática aqui nessa sala. Se você pega a Bíblia, que Martinho Lutero fala, através da palavra, tá aqui escrito, velho, nós estamos na melhor geração, velho, os caras não tinham Bíblia, não. Os caras não tinham Bíblia, era pior, velho. Os caras não tinham Bíblia, irmão. Ei, os caras não tinham Bíblia. Nós temos. A Bíblia foi escrita por um homem, ô glória. Não, vem cá, moço, deixa eu te dar um abraço. Calma aí, deixa o Espírito Santo falar com você que você vai dar estrela. Aí você tá aqui estudando a Bíblia, estudo, gente, fé se aprende. Aí você estuda a história de Moisés, você estuda a história de Israel, como foi formado o primeiro cidadão, Abraão, e você vai até a Terra Prometida. Ei, você vai ver na história, estudando, de que a pergunta não é por quê, mas a pergunta é pra quê. E quando você entra nesse campo, nesse jogo, não é jogo do Palmeiras de ontem não, no jogo do pra quê, no jogo de Jesus, quem você é, no jogo de Deus, eu confio em ti, a sua vida faz assim, ó. E aí chega ao ponto, como foi com Paulo, e se foi com Paulo, é possível para nós. Não tinha nada de diferente. Todo mundo, Paulo tinha coração, eu tenho coração, você tem coração, ele tem coração, todos nós temos mente. Deus quer transplantar o coração e renovar a nossa mente, dia após dia. O problema é que a gente, essa geração que eu falo sempre pra vocês aqui, imediatista, fast food, quer tudo da noite pro dia, quer tudo na hora. E quando você se perceber nesse ponto de querer as coisas na hora, de querer entender o porquê na hora, de querer entender, de querer resolver as coisas na hora, existe um Criador que, by the way, na história de Moisés, endureceu o coração de Faraó. Caramba, se você estivesse na presença do pai, você poderia falar pra ele, pai, mas não era mais fácil você deixar colocar no coração de Faraó pra gente sair logo? Não, Deus quis endurecer. Você tem que entender que Deus tá uma casa na frente sempre, na verdade várias, eu só tô colocando uma pra você entender que ele tá ele tá sempre uma casa na frente. Sabe xadrez? Você vai tentar fazer uma jogada, ele já tá lá na frente. Você foi chamado pra confiar e não pra entender. E eu sei que na sua mente, quem tá aí do outro lado, eu não sei quem são as pessoas. Eu não sei como é que vocês recebem isso, mas eu não preciso também saber, porque senão eu vou trazer pro meu controle. E não é sobre mim aqui. Eu confio que ele deu essa palavra, ele não deixou eu dormir, ele tem propósito para esse devocional. Eu durmo cedo, a Bruna sabe, ela me chama de nono. Ela me chama de nono. Irmão, eu fui dormir acho que 2h30 da manhã, ele não deixava eu dormir. Eu tava feliz com o meu primeiro título do Palmeiras, eu sei. Mas é verdade, não deixava eu dormir. E ele não faz isso sempre, foram poucas as vezes que ele fez isso. Normalmente acorda da madrugada, mas enfim, isso é outra coisa. Presta atenção, eu creio no nome de Jesus
que a palavra que está sendo liberada aqui está sendo como uma semente que está plantando em novos corações que entrou aqui. E está sendo como uma água que está regando a semente que já está plantada aí já faz tempo, hein? Já faz tempo que a semente do Evangelho, da palavra, do Cristo, fala do Cristo, Nazareno, está plantado aí já faz tempo. E você foi chamado aqui só para regar. E a semente nasce no tempo de Deus. O agricultor, Jesus fala isso, ele representa o reino de Deus dessa forma. O reino de Deus é como a semente que o agricultor joga na terra. E o agricultor só se preocupa em cuidar da terra, cuidar do coração, abrir o coração. Mas há tempo para todas as coisas. A semente vai brotar, vai dar milho, vai criar espigas, sei lá, no tempo certo. Como que nasce como é de Deus, não é nosso. E isso é importante, e por isso que nós estamos aqui todos os dias, eu creio. Talvez eu seja o cara que mais precisa escutar isso. Só pra você saber e me tirar de qualquer lugar daí. Porque eu sempre fui muito controlador. Quem me conhece sabe, quem me conhece como eu era antes sabe. Muito controlador. Nós temos que estar junto aqui fazendo os devocionais. Nós temos que estar junto aqui, nessa sala, para um lembrar o outro. E eu queria muito estar presencialmente, mas Deus não quer. Imagina eu ficar perguntando para Deus, por que não é presencialmente? Por que não é presencialmente? Por que não é presencialmente? Perderia a oportunidade do agir do Espírito através do virtual aqui. Há tempo para todas as coisas, até para o devocional aqui há tempo. Então a gente tem que estar junto, em um só corpo. Não é sobre eu e nem sobre você, é sobre Ele. Mas quando a gente se junta com Ele, o Ele entra em nós. Como a música Essência diz. Tudo que eu mais quero é exalar seu cheiro, Jesus. Tudo que eu quero mais é exalar seu cheiro. Doutor Yara, eu não retornei sua mensagem ainda, mas Deus está falando em cima comigo através do que você compartilhou do seu devocional, tá? Eu não esqueci de você não, viu? Tô vendo você aí, tá? Há tempo para todas as coisas, até para a resposta do Zap. Como diz um amigo meu, eu tenho uma SLA de 48 horas. E eu digo para ele agora, há tempo para todas as coisas. Não, tô brincando, é uma outra parada. A palavra de hoje completa a de hoje. A palavra de hoje completa de ontem, né? É só escutar o devocional de ontem, depois das 0 horas. Deus que preparou para você, é isso. É isso. Ó, vamos seguir. E aí, tudo isso, gente, é porque nós sozinhos, nós não conseguimos seguir no caminho correto da vida. Sozinho a gente não consegue. Deus chamou a gente para ser dependente dele. Existe o mal no mundo. E ele faz isso para proteger a gente do mal até a volta do Cristo. E por que Cristo não voltou ainda? Porque ele tem pessoas para resgatar. Almas. Há tempo para todas as coisas. E Deus quer usar você para outras almas ser resgatadas. E aí, Deus fala para Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando eu sou fraco, Paulo termina aqui falando, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque aquele que é forte habita em mim. Por quê? Porque eu abri espaço para Deus entrar na minha vida. Então, nada mais é do que a última frase desse versículo, porque quando sou fraco, ou seja, quando eu sou fraco, eu abro espaço para Deus entrar e Ele fazer. Faz sentido isso para vocês, gente? E chegou ao ponto de Paulo falar assim no versículo 10, eu sinto prazer, ele não é sadomasoquista não, tá? Eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque o amor por amor a Cristo. Então, por exemplo, você está passando por uma dificuldade na sua área, em alguma área da sua vida hoje, ou vai passar. Se você está em tempo de paz, ótimo, aproveita, desfrute. Mas quando você passar, lembra disso. Tenha anotado isso. Faz âncora aí no seu escritório de guerra, na sua casinha de guerra. Faz âncora. Âncora é você escrever. Na hora que você bater o olho naquilo que você escreveu há 3 meses atrás, na hora o Espírito Santo vai trazer para você tudo aquilo que ele falou lá atrás. Ele não depende disso para falar com você, mas isso é uma estratégia espiritual. Tá? Então, quando o grande segredo da fé é que quando a gente tiver nesse exato momento passar pela dúvida, pela tribulação, pela angústia, a gente olhar e falar assim, Pai, eu confio em Ti. Só que nem isso eu consigo fazer sozinho. Então eu continuo, eu permaneço em Você, Jesus.
Eu permaneço em você, Jesus, e eu quero continuar permanecendo em você. E como que eu permaneço com a videira? Martim Lutero escreve, e a Bíblia inteira fala sobre isso. A Bíblia, a palavra, estudando as histórias de fé, estudando tudo que Deus fez na vida de pessoas e que continua fazendo na minha vida e na sua vida. Você acha que Deus só queria fazer na história e não quer fazer na nossa? Não faria sentido a gente estar aqui. A oração, que é o seu momento de conversa com Deus. Às vezes a pessoa vem com uma fraqueza para mim e pede até oração da minha parte, mas a pessoa não ora nem um segundo. Como que isso vai dar certo? Deus chamou você para oração, que nada mais é do que chamou você para trocar ideia, conversar. E pode passar na sua cabeça de que, puxa, Bruno, mas eu estou falando com Deus, mas às vezes é loucura, parece que eu estou falando comigo mesmo. Ei, você chamou para confiar, para confiar. Isso é fé, emuná. Como diz o pai de Moisés, emuná, confia. Então, pra gente poder... Deixa eu só ver uma coisa aqui naquele papel lá que eu tinha anotado. No meu devocional aqui, se eu não esqueci de falar nenhuma coisa. Isso aqui é importante. Era esse, na verdade, o centro. Anota aí. Validação do valor da fé. Pedro contou pra gente ontem. O devocional de ontem linka com o de hoje. 1 Pedro, capítulo 1. Tem um momento lá que Pedro fala assim, ó, tá na Bíblia. Tudo que você está vivendo de dificuldade é uma oportunidade. Eu vou fechar nesse ponto aqui hoje. Tudo que você está vivendo aí agora, gente, é uma oportunidade de você validar o poder da fé. Ô irmão, vamos lá, irmão, nós estamos aqui, como eu queria que você estivesse, por exemplo, aqui tudo na minha casa. Irmão, eu trabalhava na Cielo, 7 anos. Imagina que o Ricardinho é o meu cliente. Ele tem uma loja. Aí eu vou até a loja dele. Ricardo, eu tenho uma solução aqui pra você, pra ajudar você nas suas vendas. Eu quero deixar a minha maquininha da Cielo com você pra você testar ela. Pra você usar ela. E daqui um mês eu volto. E aí você vai me dizer se foi bom ou se não foi bom. A fé é igual. A gente precisa validar a fé. Você precisa validar a fé. Isso é individual. Não adianta você entrar nos devocionais e só escutar. Não adianta você admirar a fé nas pessoas. Deus te chamou para você validar. Sem dependência de ninguém. A dependência é dele. Agora ele junta pessoas para dar estrela. Ele junta pessoas para unir em família. Nós somos família aqui. Nós estamos construindo isso. É uma construção. É um caminhar. Amar é aprender e entregar. Aprender e entregar. Então eu aprendo a amar vocês a cada dia que eu tô aqui. Então anota aí, validação do valor da fé. Como que eu vou validar o valor da fé se eu não passo por luta? Aí vem Martim Lutero, que ele falou, pela dor. Bíblia, oração e dor. Então se alegre. E Paulo conseguiu, e se Paulo conseguiu, que não foi ele que conseguiu, foi o Espírito que habitava em Paulo, que é o mesmo que habita em você, como que você não vai conseguir? Você tem que chegar, eu até nunca, faz tempo que eu não falo esse negócio de quebrar o pau com Deus, eu quero depois até um dia falar sobre isso. Deus tem quebrantado o meu coração, porque algumas pessoas que eu converso entenderam errado sobre o que é quebrar o pau com Deus. Eu preciso explicar isso melhor para vocês em outro dia. Quebrar o pau com Deus não é você entrar em uma hora questionando a Deus e não aceitar. Tudo bem, quando a Bruna saiu de casa eu falei, eu não aceito, mas o não aceito meu não era um piti, não era uma revolta. E algumas pessoas entenderam que é como uma revolta. E aí viram afronta para Deus, com Deus. Que isso? Não pode. Talvez, sei lá, cada um entende também o que quer. Eu confio em quem está conduzindo esse devocional. Eu não posso querer controlar o que as pessoas vão entender. Esse é o trabalho do Espírito. E depende do coração de cada um. Mas deixa eu te dizer. Encare esse momento de dor, ou quando a dor vier, como uma oportunidade de você validar o valor da fé. O valor da fé. O porquê que você está colado na videira. Aí você volta lá, daqui um mês o Ricardo falou assim, mano, essa é a melhor máquina que eu já tive e eu não quero saber mais de máquina nenhuma. Eu vou usar essa máquina até o fim da minha vida. Ele descobriu o valor da máquina da Cielo que eu dei o exemplo aqui. Por exemplo, não há quem venha aqui falar pra mim que o meu casamento foi restaurado por outra coisa. Eu e minha esposa sabemos que o meu casamento foi restaurado pelo valor da fé.
Eu validei isso. Eu sei que a fé tem valor. Jesus entrou aqui e fez o arregaço de amor, como ele já fez na vida de muitos que estão aqui, e vai continuar fazendo. Porque há tempo para todas as coisas. E quanto mais eu passo por tribulação, eu estou passando, você está passando talvez, mais eu permaneço e aguardo no Senhor. Não gasto o meu tempo, o meu capacity, o meu tempo, a minha agenda, questionando. Mas é normal nós passarmos por essa fase. Isso é caminhada da fé, vem para a profundidade. Na profundidade, no secreto, vai chegar uma hora que você não vai ter nem mais como voltar para a beirinha. Você está tão entregue a Jesus que você não consegue mais voltar. Mas tem uma etapa da caminhada da fé que a gente fica indo e voltando. Jesus Doril era assim comigo, talvez seja com você ainda. Mas você pode decidir agora. Eu não tenho mais como voltar eu não quero mais voltar para a beirinha. Mesmo com medo, mesmo sabendo que o controle não vai ser meu, eu quero mergulhar nas profundezas e nunca mais voltar. Jesus, o que eu peço é no seu nome, que pessoas que entraram aqui, a ponte está sendo queimada agora, a ponte da dúvida, a ponte do questionamento, a ponte de qualquer bloqueio que impede a pessoa de mergulhar nas profundezas. Com você, Jesus, eu oro no seu nome, e eu peço no seu nome. O Espírito Santo nesse exato momento está queimando a ponte, pela fé do que eu tenho aqui, em nome de Jesus. Queima a ponte. Agora, se eu fosse você do outro lado recebendo essa palavra, você fala assim: eu vou lutar com todas as minhas forças para queimar, para permitir Deus queimar essa ponte por mim. Eu dependo dele até para queimar a ponte. A única coisa que eu faço é permanecer na videira, através do estudo bíblico, da palavra. É dessa forma que eu conheço Deus, escutando a palavra dele. Como é que eu vou conhecer Deus sem conhecer a palavra, sem ver que ele fala? Como é que eu vou conhecer a Robertinha, por exemplo, se eu não escuto ela falar? Deus fala, e melhor, está escrito, dá pra gente ler, reler. Quanto mais você faz isso, mais ele fala com você. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, ele fazendo esse negócio acontecer. Há quase um ano já, né? A oração, tem um momento de oração com Deus. Tem um momento de oração com Deus. Pode ser fazendo cocô, pode ser de joelho, pode ser tomando banho, pode ser dentro do carro, pode ser, melhor, em todos os lugares, a todo tempo. Sempre em pensamento com Deus, conversando com Ele. Mas escolha um tempo onde você possa falar. É só você assistir o IGTV que eu soltei aqui, que é uma parte da novela Gênesis, onde Adão volta, sai do hamartia, sai do alvo, diferente do alvo do Criador, e volta para o alvo do Criador. Ele se quebranta. Quebrar o pau com Deus não é contra, é do jeito que Adão fez. Mas cada um vai ter um jeito para fazer isso com Deus, porque é individual isso. Não se preocupe, não se julgue disso, não se cobre disso. A única coisa que Deus quer que você entenda no dia de hoje é: confie mais em mim. E para você confiar em mim, você precisa andar comigo, senão não vai ter como você confiar em mim. Se você só anda com Deus quando você está passando por um perrengue, quando Ele resolve o perrengue, você vaza, vai quebrar a cara lá de novo e você vai voltar. Eu não consigo, Bruno. Eu recebo isso direto, velho. Ô Bruno, eu não sei. Eu falei, sim, você sabe, você ainda tá no Jesus Doril, vem! Eu não tô te julgando porque eu já fui essa pessoa, então vem, filha. Vem, filho. Jesus está dizendo isso. Quando a mulher cananeia foi até Jesus pedir a cura, ela não quis saber, ela não condicionou a identidade dela, aonde ela nasceu. Ela não se preocupou com o que as pessoas iam dizer a respeito dela. Pedro, inclusive, mandou ela embora, rejeitada. No primeiro instante, Jesus não respondeu nada para ela. A Bíblia diz, Jesus não deu uma palavra. Mas mesmo assim ela permaneceu. Por quê? Fé. Eu só saio daqui com a minha resposta, mas eu entendi que o segredo está na sua presença. Você pode curar minha filha, mas eu tenho certeza, eu tenho fé, a Bíblia não vai dizer, mas eu tenho fé de que aquela mulher resolveu viver com Jesus.
é intimidade. Não tem como você ter intimidade sem a Bíblia, sem a oração e sem a dor. Por quê? Porque é no momento que eu sou fraco que eu recebo o poder de Deus. Quando eu olho para o meu casamento, eu vejo o poder de Deus. Quando eu olho para a depressão que Ele me curou, eu vejo o poder de Deus. Quando eu olho para os vícios que Ele me tirou, eu vejo o poder de Deus. Agora Ele está trabalhando numa área da minha vida que Ele nunca trabalhou. Falei aqui pro Ricardo, não tem problema nenhum dizer isso daí. Eu estou aguardando, eu permaneço até ver o poder de Deus. Agora vai ser do jeito dele, no tempo dele. Só você lembrar da história de Moisés. Deus endureceu o coração de Faraó, Deus mandou 10 pragas, e ainda quando saiu do Egito, Deus mandou eles fazer uma rota que era para ficar dando looping. E aí você olha que dentro do povo de Israel existia 2 grupos. O grupo que só questionava e o grupo que só acreditava. O grupo que confiava. E quando a gente faz isso junto, eu, Adna, William, Palestra, Paloma, Ricardo, quando nós fazemos isso junto, lado a lado, irmão, o Espírito Santo queima. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo dá resposta. Acalma, aquieta a alma. Vocês estão entendendo isso, gente? A porta fechada é Ele também, cara. Essa é a geração que a gente precisa entender. Porque se... o próprio Jesus fala para Pedro, né? Você agora já não é mais criança na fé. Criança que não aceita a porta fechada. Nós temos que... não é aceitar a porta fechada, é confiar. Deus quer essa porta fechada, acabou. Eu tinha uma reunião marcada para terça-feira e eu deixei muito na mão de Deus. O cara me ligou ontem e falou assim: então, houve um imprevisto aqui, não vai dar para fazer. Sabe o que eu fiz? Glória a Deus. Porque eu tô deixando na mão de Deus. A porta fechada é Ele. Essa reunião seria uma reunião de oportunidade. A porta fechada é Ele. Imagina se eu falar assim: por quê? Por que foi fechada? Cara, tá na mão o negócio. Pô, podia rolar um business aqui, essa questão profissional minha, tá? Cara, a porta fechada. Você não entregou pra mim, Bruno? Então, é no meu tempo. E às vezes não é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar uma outra. Então não é sobre ficar tentando adivinhar também. Moisés não ficava tentando adivinhar. Ele permanecia. Agora, a ansiedade vai vir. As perseguições vão vir. As angústias vão vir. Se a gente estiver desgarrado do caminho do Pai, desgarrado da videira, vai tomar bordoada. E aí vai ter que começar tudo de novo. Do processo que Deus já fez na sua vida, velho. Não escolha caminhar na fé como o Bruno caminhou de 2016 a 2018. Eu até envelheci, gente. Presta atenção. Pegou, gente? Vamos orar? Quer falar alguma coisa aí? Eu quero. Quero dar uma sugestão, posso? Pode, claro. Ó, gente, quem não viu aí, ó, o Ricardinho tá aqui do meu lado, meu irmão. Meu zóio tá inchado porque tô feliz demais, tô chorando aqui do começo ao fim, graças a Deus. Aleluia. E de felicidade, né? Sim. Só quero dar uma sugestão, Deus queimou no meu coração aqui, que a gente tem uma oportunidade de ouro, né? Quem tá escrevendo aí, que tá com fraqueza, tá angustiado, né? A gente tem uma oportunidade gigantesca, se eu conseguir fazer essa sugestão para vocês. Essa é uma oportunidade de ouro que Deus dá pra gente. E toda vez que eu tô fraco, eu tô angustiado, eu aproveito essa oportunidade de pedir, de ter essa oportunidade de deitar no colo do Pai. E aí quando eu tô deitado no colo do Pai, é a hora que eu sinto o seu cheiro, é a hora que eu sinto o seu abraço. Aleluia. É a hora que eu sinto a sua mão sobre mim. E essa é a oportunidade que eu tenho, que eu peço para vocês, que toda vez que você estiver fraco, é uma oportunidade de ouro de você ajoelhar e sentir, se colocar no colo do Pai, para que você possa sentir o seu cheiro, para que você possa sentir a sua mão sobre você. Aleluia. A grande oportunidade que você tem ali de sentir o Pai. Então se entregue emocionalmente, com todos os seus sentimentos, com todos os seus problemas. Você vai sentir todo o seu poder, toda hora que Ele quer te acolher. Deita no colo dEle, sinta a sua palavra, sentir a tua voz. Esse é um momento só seu e dEle, só ali no seu interno, só ali no eu e você, Senhor. Você vai sentir que ninguém pode te salvar, ninguém pode te ajudar, a não ser Ele. Quando você coloca Ele, começa a sentir aquele carinho dEle,
a sua mão, aquele poder, é aquilo que você vai se sentir diferente naquele momento. É uma felicidade imensa quando eu tenho a oportunidade de deitar no seu colo e sentir seu cheiro, sentir o seu abraço. É tão importante você deitar no colo do Senhor e deixar suas coisas ali, as suas angústias, as suas fraquezas. Sentir realmente no teu colo, como assim como você já deitou no colo do seu pai, Aleluia. da sua mãe, do seu esposo, dos seus filhos. A oportunidade de você deitar no colo do pai e sentir o cheiro dele é super importante. Então eu dou essa sugestão para você hoje que está agoniado, que está enfraquecido, deita no colo dele, chore ali. Coloque todas as suas angústias, derrama todas as suas lágrimas sobre ele. Aleluia. Ele vai te acolher e você vai sentir um amor que você não sabia que existia. Você vai esquecer de todas as coisas, vai esquecer da sua fraqueza e só vai lembrar daquele momento maravilhoso que você teve com Deus. Você não vai lembrar das suas fraquezas, você não vai lembrar das suas angústias. Você vai esquecer tudo isso porque você recebeu aquele amor, aquele carinho. É isso que você vai sentir. É isso que eu tenho aqui para sugerir para você. Amém. Eu quero dar uma outra sugestão para você. Logo, logo o Bruno vai colocar aí para vocês. Mas nós vamos ter o devocional presencial. E ele está vendo aqui, eu não estou escondendo nada não. Eu sou assim mesmo, quando eu oro, quando eu estou aqui na presença do Pai, eu choro, eu não tenho vergonha disso. Então é uma oportunidade de você estar lá junto com a gente no presencial e sentir o que eu estou sentindo hoje. Aleluia. Eu fiquei aqui 1 hora escutando ele falar, chorando, e eu não tenho vergonha disso. Eu me delicio para falar a verdade. Eu sempre falo quando a gente está na igreja, às vezes você está chorando, as pessoas querem pôr a mão. Eu falo, não põe não, porque quem está pôr a mão em mim é o Pai, cara. E esse momento é maravilhoso, é eu e ele. E por isso que eu choro, a cada momento que eu deito no colo dele eu choro mesmo, é a minha alegria, eu estou alegre demais aqui, né? Eu senti a presença do Espírito Santo, ele está colocando a mão no meu coração, ele está colocando sempre a mão na minha cabeça. Então eu sugiro a você, sai daí um pouco, vai lá com a gente, vai sentir essa coisa, faça um esforço. Vou falar que 90% aqui, eu não posso falar muito, porque senão o Bruno vai brigar comigo, eu sou meio trancudo nessas coisas, ele sabe, né? Ele fala assim, às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, mas eu sei que 90% aqui já saiu para ir numa festa nessa pandemia, já saiu para ir numa praia. Então assim, não há desculpa para você fazer um esforço e sair daí do Instagram um pouquinho e vai lá no presencial comigo, com a gente, que aí vocês vão sentir um pouco da glória de Deus, tá? Vamos sentir um pouquinho do que eu tô sentindo aqui, a presença do Espírito Santo, sentir o tato, sentir a emoção das outras pessoas, que é super importante, sentir o abraço. Então vai lá, faça um esforço, saia da sua casa, eu sei que é difícil, pode ser longe, eu nem sei onde nós vamos, porque eu também não conheço a casa da Gil. Mas eu não tô nem aí, onde vai, onde ele manda eu ir, eu tô indo. E faça esse esforço. A gente conhece aquela, eu esqueci o nome dela, veio lá de Minas, lá de BH até pra minha casa. Alice. Na hora que aquela mulher chegou em casa, eu vou falar pra você, uma alegria foi imensa mesmo, falar assim, ó, Senhor abençoe ela daqui lá, ela e o esposo dela veio, abençoe ela na volta, dê tudo que ela precisa, porque ela fez o esforço e ela merece. E assim por diante, todos nós merecemos, nós precisamos fazer o esforço aí pra Deus. Amém. Tá bom? É a segunda sugestão. Beijo, gente, fica com Deus. Isso aí. Que bom, que bom. Que bom, meu irmão aqui, viu, gente? Minha mãe fez esse filho aí há uns anos atrás, ele ficou aí, a gente ficou separado, mas Deus resgatou. Viu, gente? Que benção. Felicidade por você com nós, viu? Felicidade. Tamo junto. Ó, esse devocional vai ficar gravado no YouTube, tá? É uma benção poder fechar dessa maneira, nessa oração. E saiba que respire boia. Respire boia. É Ele que faz. É Ele que faz. E eu sei que para nossa carne não é fácil. Mas quando você cola na videira e pede o Espírito, Ele vivifica você. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo, Ele veio para ser entregue por Jesus, para trazer vida. Não é mais espírito de morte que habita em nós. É o Espírito que traz vida. Com um único objetivo, único alvo. Lembra ontem? A salvação da nossa alma. Enquanto nós não estamos no lugar onde já está preparado para nós, chamado Nova Jerusalém, a nossa essência é exalar o cheiro de Jesus em 2021 e lutar com todas as nossas forças para querer isso. Escolha isso. Lembra? Eu escolho te amar, Bruna. E a Bruna olha para mim agora e fala assim, eu escolho te amar, Bruno. Então você acorda e fala, Jesus, eu escolho e quero sentir o seu cheiro, me ensina hoje
Me ensina um pouquinho. E ele vai ensinando pouquinho de pouquinho. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Faz morada em mim, Espírito Santo. Só pede, velho. Eu lembro do dia que eu pedi pro Silas. Eu falei, Silas, eu não vejo a hora de receber esse Espírito Santo. Eu não vejo a hora, Silas. E quando vai ser? Silas, e como que vai ser? Ele só olhou pra mim e falou assim, calma, garoto. Já tá tudo no plano. Tem um dia preparado pra você. E teve. Sabe quando foi esse dia? 5 dias antes da pandemia. 5 dias antes da pandemia. Você só precisa pedir. Chama pelo nome. Espírito Santo. Ele tem nome e tem sobrenome. Chama ele. Você tá colado já na videira, é só chamar. Não tenha medo. Sinta-se feliz. A mesma alegria que Paulo tinha, mesmo preso, é a alegria que está chegando na sua casa aqui agora. Não importa a circunstância. Não importa se tá quebrando pau aí ou se não tá. Não importa. A presença do Espírito, em nome de Jesus, tá entrando aí com uma porção dos céus. Com uma porção dos céus. Para fazer o que, Bruno? Só Deus sabe. Só chama Ele. Permita isso. Deixa Ele fazer. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Acompanhe a gente nos stories. Porque a gente vai visitar o lugar. Eu vou fazer uns stories aqui. O Ricardinho adora stories, adora Reels. Adora essas coisas. Ele adora essas coisas. A gente vai estar 11h30 daqui a pouco na casa da família da Ju. Da Ju, que é noiva do Rafa, sabe? É tanta Ju que tem aqui no Devocional, é a Juliana Mariá. Tá? Nem sei se ela entrou aí. Entrou? Daqui a pouco a gente tá aí, tá, Ju? As Jus, né? Enfim. Luquinha que cantou pra nós lá, entrou aí, um abraço, mano, tamo junto. Ah, ele tá aí? Ele vai estar lá com a gente? Vai, se Deus quiser, né? Louco, né? Olha a intimada desse Então vai ter? Então vai ter? Vai, eu acho que vai. Mas nem que tiver que ser arrastado, né? O Senhor vai fazer estrago. Ô, Luquinhas, que o Jesus, toma conta. Vai ter até louvorzinho de novo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, é um prazer pra gente estar aqui. Pra mim, assim, eu me sinto às vezes até constrangido de poder estar conduzindo isso daqui, mas eu creio que Deus está levantando pessoas para que a gente possa fazer, para que tenha outros, igualzinho eu tô fazendo assim, sabe? Então, não é sobre o Bruno, é sobre ele fazendo em nós. E aí a gente tá em família aqui, tá? Essa comunidade aí. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus, fé se aprende, tá? Tchau, gente, valeu, Ri. Deus abençoe, irmão. Amém.